O Senado Federal aprovou na tarde de hoje a recondução de Augusto Aras ao cargo de chefe da Procuradoria-Geral da República para mais 2 anos de mandato. O senador Eduardo Braga, relator na Comissão de Constituição e Justiça, entregou ao Congresso relatório favorável à recondução. No documento, o parlamentar fez uma longa defesa da atuação do PGR e diz haver elementos para sua recondução. Em um dos trechos do discurso inicial, Augusto Aras criticou a condução da Operação Lava Jato e declarou que não é censor de autoridades. Vamos ouvir. Defender ou não uma certa posição, mas defender dentro da técnica que, quando eventualmente o procurador ou o Ministério Público manifesta-se pelo não conhecimento de uma ação e em outro parecer manifesta-se no mérito, não significa, em um caso ou no outro, defender ou não uma certa posição, mas defender dentro da técnica jurídico-formal a lei que direciona o seu posicionamento. O cargo de Procurador-Geral da República, o cargo de Procurador da República, o cargo de membro do Ministério Público, de qualquer ramo, exige não só atuação técnica, exige também equilíbrio e diálogo. O PGR não é censor de qualquer autoridade, mas é o fiscal das condutas que exorbitem a legalidade. E é muito importante dizer aqui que quando o PGR sai da sua função, no seu discurso, da sua linguagem jurídica para adentrar a linguagem da política, ou judicializa a política ou criminaliza a política. Este é um triste dado da realidade. Muito bem, está aí a fala do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Vamos conversar com os nossos comentaristas aqui, com o nosso trio, para saber a avaliação deles sobre essa recondução. Serrão, hoje eu começo com você. O Augusto Aras é declaradamente contrário à Lava Jato. O presidente Jair Bolsonaro se elegeu com um discurso de combate à corrupção. O Aras seria um ponto de contradição do governo? Não. Saudações, meus amigos e amados haters. Não, é tudo normal em Brasília. Lá em cima, naquela cidade maravilhosa, esplendorosa, inventada por Juscelino Kubitschek, a coisa acontece de maneira muito diferente do que pode supor a vã filosofia dos mortais aqui debaixo de outros lugares. Lá eles raciocinam dentro do modelo establishment. O establishment é a chamada turma da esplanada, quem define, quem ocupa os espaços de poder. Então ficou claro, mais uma vez, que o Procurador-Geral da República, ele obedece, agrada ao sistema de poder vigente, que Jair Bolsonaro, curiosamente, tenta combater, ou pelo menos faz isso diretamente no discurso. Mas na prática tem muita dificuldade desse enfrentamento, porque ao lado dele tem membros efetivos desse establishment. Então é uma contradição permanente que a gente vai viver no Brasil, dali de Brasília, daquele modelo em que os poderosos daquela capital, sobretudo dos poderes, os donos do poder, mandam mais do que quem é efetivamente eleito para ser o representante do povo. Então, foi normal essa recondução do Augusto Aras, totalmente previsível. Ele não teve nenhum obstáculo no Senado, também outra previsão, pule de 10, fácil de ser determinada e deve passar fácil na votação final desse Senado. Agora, qual é o ponto que a gente tem que chamar a atenção? Esse cargo é um dos cargos que a gente tem que criticar como imperfeição da nossa Constituição. O que é o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República? Ele é um órgão do Executivo? Ele é um órgão do Judiciário? Ele é o quê? Ele é um poder independente? A nossa Constituição não definiu isso bem. Ele é um poder independente, porém a indicação dele é feita pelo presidente da República, igualzinho como acontece lá nos Estados Unidos com o Federal Prosecutor, Só que lá a figura é outra. E aqui no Brasil, a gente sempre copiando as ideias fora do lugar, sempre copiando indevidamente o que os outros fizeram, a gente criou uma figura que fica no limbo. Qual é o poder do Ministério Público? Que poder é ele? Ele é independente? Ele é ligado ao Executivo? Ele faz parte do Judiciário? Tem horas que parece que ele faz parte.
mas ele é ou não. Então, esse Procurador-Geral da República é uma figura que a gente, num novo modelo constitucional, teria de debater e deixar muito clara a escolha dele, que precisa ser fora da esfera do presidente da República. Isso é o que seria ideal. E, lamentavelmente, ele foi reconduzido, entre aspas, reeleito por quem o escolheu para que voltasse para lá. Ideal em qualquer regime republicano é a rotatividade de poder. Quando o cara fica muito tempo na cadeira, ficou 2 anos, vai ficar mais 2, isso cria raízes institucionais que não são boas, não costumam ser boas para a condução da chamada coisa pública. Então, no Brasil, a gente tem muita coisa para aprimorar, para mudar, mas é preciso debater. Só que aqui no Brasil a gente fica só em discussões fúteis, xingamentos, né? Ataques até levianos às instituições, sem tratar da questão estrutural. É preciso um debate estrutural sobre essa questão. Esse ataque que o Procurador-Geral da República fez à Lava Jato vai totalmente de encontro à vontade do povo brasileiro, que apoiou aquele ataque à corrupção, o combate efetivo à corrupção, que até vem sendo feito pela subprocuradora Lindora Araújo, da PGR. Mas vamos aguardar até o final para ver como isso vai terminar. No Brasil, o costume é que termine tudo sempre em pizza. Muito bem, Serrão. Produção, coloca o Constantino aqui. Consta, quero te ouvir também sobre essa recondução do Augusto Aras e se, na sua avaliação, isso de alguma forma mancha a imagem do Bolsonaro. Acho que não, Paulo. Acho que era previsível isso, né? Quando ele indicou Augusto Aras para a PGR, houve ali um pequeno racha já na base de apoio do presidente. Muita gente se decepcionou com o nome e aí quando veio a indicação, primeira indicação para o Supremo Tribunal Federal, ali realmente houve uma debandada com a indicação do Cássio Nunes. O Aras, eu acho que ele se mostrou até aqui discreto, né? E, de fato, ele gosta menos do que os próprios ministros do Supremo de holofotes ou de politizar demais as questões, o que é ponto positivo para ele, né? Ele está certo em dizer que as reações da PGR, que tem muito poder concentrado, de fiscal dos demais poderes, inclusive, né? E propor ADIM e tudo mais, ele tem que ser técnica, né? E ele tem seguido mais ou menos nessa linha. Só que tem uma pressão muito grande do outro lado para politizar, né? Porque ficam acusando ele de ser alinhado ao presidente, de engavetar, de não cobrar, não fiscalizar atos do executivo, do governo federal, né? E aí essa pressão acaba gerando um desconforto para o próprio PGR. Aqui nos Estados Unidos aconteceu exatamente isso com o William Barr, né? Ele era alguém respeitado pelos dois lados do corredor político, né? Mas havia uma pressão muito grande por conta do Trump. E como o ex-presidente Donald Trump falava demais, né? Soa familiar, ele de vez em quando falava coisas que colocavam o próprio procurador numa saia justa, né? Parecia que o Trump estava, de alguma forma, influenciando as decisões do William Barr. E não era exatamente isso que acontecia, mas ficava a impressão, né? Então, eu acho que acontece algo parecido no Brasil. Eu acho que o Augusto Aras tem se mostrado independente, inclusive, né, para provocar certas decisões, certas medidas contra o lado do presidente, que não parecem tão justificáveis assim, mas não se manifestar com o mesmo rigor em relação a outros poderes, né? Mas isso aí parecia favas contadas. Ele ser indicado, tinha muita gente que achava que ele podia ir, ou ainda acha que ele pode ir para o próprio STF, né? Como plano B, ali a segunda indicação do presidente, e muita gente acha que a postura dele, que achavam que era omissa nesse primeiro mandato que ele teve, né, se devia justamente a uma promessa ou uma expectativa dele ser apontado para o Supremo Tribunal Federal. Eu não acho que seja o caso, vamos aguardar, o tempo dirá, né? Mas acho que é um nome que, de alguma maneira, está fazendo o papel dele de uma maneira mais discreta, né? Até que o Brasil precisa, mais moderada e ponderada. Agora, as críticas à Operação Lava Jato me parecem excessivas.
Muito bem, tá a fala do nosso Rodrigo Constantino. Vamos para a Bruna Torlai conversar um pouco com a Bruna, justamente nesse ponto final aí do Constantino em relação à Operação Lava Jato, Bruna, porque o presidente da República criou uma expectativa na sociedade em 2018 de que o governo dele combateria a corrupção. E o indicado dele termina com a Lava Jato, contribuiu para o encerramento da Lava Jato. Como é que se enxerga isso? Olha, Paulo, é muito curioso, né? Porque justamente essa tarde eu estava fazendo uma entrevista com a procuradora Tamea Danelon e justamente eu inquiri ela sobre esse posicionamento do Augusto Aras, né? E nessa entrevista foi muito legal, que eu fiz, na verdade, para a revista Esmeril, ela insistiu muito no fato de o Ministério Público ser independente. E o que o Serrão falou sobre, bom, se o Ministério Público é independente e, de fato, não integra o Judiciário, a gente tem que separar as duas coisas, tá? O Ministério Público não integra o Judiciário, é totalmente independente. Qual é o sentido de, numa entidade desse tipo, você ter o presidente indicando o procurador-geral? Eu também acho estranho, tá? Me parece incoerente pela natureza da instituição e pela combatividade de muitos integrantes do Ministério Público, né? Sem os quais a gente não teria uma série de investigações aí contra figuras poderosas que integram o establishment, o status quo, né? Quanto às críticas do Aras à Lava Jato, hoje o que eu percebi no depoimento, eu falo depoimento porque me parecem tão gratuitas essas sessões, elas me parecem tão superficiais, eu fico ouvindo e falo, nossa, caramba, será que vai ter alguma surpresa? Porque é tudo tão previsível que cansa, né? Será que é pra gente ouvir antes de dormir? Qual que é o problema? Porque o Aras, ele falou tudo o que o status quo queria ouvir. Primeiro ele repetiu, né, as suas críticas à Lava Jato, não, era espetaculosa, era isso, era aquilo. De fato, a gente pode entender essas críticas do Aras. Contudo, vamos lembrar que não é fácil você mexer com poderosos, né? E o fato da Lava Jato, de fato, ter promovido alguns espetáculos se deveu a uma própria proteção, né, daqueles que estavam envolvidos na operação e sabiam que tinha que ter coragem para mexer naquele vespeiro. Então, é muito fácil criticar. Agora, seria interessante que o Aras dissesse exatamente em que pontos que a Lava Jato errou, porque as críticas genéricas, isso quem costuma dizer é a própria procuradora Tamea Danelon, com muita razão, críticas genéricas não ajudam a gente a entender onde está o problema, né? Então, eu acho que se ele continuar repetindo esse tipo de crítica genérica, ele não ajuda a sociedade a entender quais teriam sido os eventuais problemas da Operação Lava Jato, né? Fica tudo no ar. Agora, é o que o status quo quer ouvir, né? Que a Lava Jato cometeu abusos, que não há indício de fraudes nas urnas eletrônicas, né? Tudo bem que a formulação da frase é essa, mas o que é música para os ouvidos do status quo é que não tem nada de errado com as urnas eletrônicas. Ele veio com essa cantilena. E terceiro, que houve ameaças reais a ministros do Supremo nos casos Daniel Silveira e Roberto Jefferson. Então, veja, não apenas quanto à Lava Jato, o Augusto Aras falou exatamente o que os senadores queriam ouvir, mas quanto a uma série de outros pontos, né, sobre os quais o Bolsonaro se manifesta, assim, de maneira completamente oposta, de modo que Constantino tem razão quando fala aí que essa hipótese do alinhamento é meio absurda, não tem cabimento. Mesmo porque o Aras, ele fala a língua do establishment. Você ouve ele falar 20 minutos, né, você vê o Renan Calheiros elogiando, ele se entende com esse pessoal, né? Ele é uma figura de Brasília, tá? Ele é, digamos, alguém de carreira, né? E aí, nesse sentido, por isso que é tão previsível, né? Foi 21-6 o placar lá na CCJ. É alguém que não gera pavor no status quo, né? É alguém que sabe qual é a linguagem que deve ser usada. Agora, considerando as dificuldades do governo Bolsonaro, é um nome que evita colocar mais gasolina na lenha, né? Então, se o Bolsonaro fez essa escolha pelo Aras, ele deve ter as suas razões, né? E, de fato, o fato de o Procurador-Geral da República ser discreto e atuar de maneira técnica e mostrar independência, mesmo nas suas opiniões com relação à presidência, é um fato positivo. Isso eu concordo com o Constantino também, embora eu sempre vá achar que presidente da República ter que indicar o cargo máximo no Ministério Público não tenha muito sentido, considerando que o Ministério Público é um poder independente, né?
Muito bem. O Augusto Aras, além de criticar a Lava Jato, atuou, Serrão, justamente na liderança para que a Lava Jato acabasse de alguma forma. Você acha que as acusações que são feitas aos filhos do presidente Jair Bolsonaro motivaram o Bolsonaro a defender o Aras? Olha, tudo isso é muito incerto, tudo isso acaba sendo muita especulação. O que a gente tem de concreto é que o problema no Brasil é o nosso regramento excessivo. A gente tem excesso de leis. O Brasil tinha que ser desregulamentado, definir qual lei vale e qual lei que não vale. Porque o que está acontecendo hoje, a atuação do Ministério Público, ela acaba sendo contraditória, porque ela tem todo um aparato legal, tanto para partir para cima de quem ele quer perseguir ou para arranjar o argumento para perdoar legalmente quem é conveniente ao sistema. É aquilo que eu tenho chamado a atenção aqui sempre, ou é o rigor seletivo ou é o perdão conveniente. Isso não é fazer justiça. Então, a gente tem que ter uma grande discussão no Brasil para a mudança, para o enxugamento legal. É muita lei e pouco cumprimento efetivo da lei. É lei demais e pouca utilização casuística, dependendo das circunstâncias políticas, econômicas e de poder, para a aplicação da lei. Novamente, isso não é justiça. Então, nós temos aí um Ministério Público, em tese, independente, mas que não é tão independente assim. Acaba sendo um puxadinho do establishment para massacrar ou para gerar argumento, para perdoar, para se omitirem algumas denúncias graves em que ele devia atuar. Então, é esse debate que precisamos ter. Mas esse debate, os poderosos de Brasília não deixam ele acontecer. Isso que é lamentável. É a barbárie jurídica no país. Bruna está me pedindo a palavra. Por favor, sim. Bruna, sim. Faça o seu complemento. Não, é que é o seguinte, Paulo, você falou, né? Será que Augusto Aras tá o cara que quebra o galho? Vamos falar o português claro assim, porque é isso que se diz sobre ele. É o cara que quebra o galho ali dos filhos do Bolsonaro. Eu acho que o que a gente tem que lembrar, o Serrão, ele indicou várias vezes que a Lindora Araújo, né, que seria um nome favorito do Bolsonaro e tal. E, de fato, a Lindora Araújo, dizem as más línguas, preciso verificar se isso é correto ou não, tá bom? Eu só estou trazendo informação. Ela, sim, que seria próxima do Flávio Bolsonaro, né? E, no caso do Aras, a gente vê aí o Eduardo Braga elogiando o Aras, né? E o Eduardo Braga é um cara que esteve ao lado do Renan Calheiros naquela inesquecível eleição para a presidência do Senado que deixou o cangaceiro de fora no comecinho de 2019. O Eduardo Braga foi o cara que mais combateu ali para que o Renan tivesse alguma chance. Ele fraudar a votação, tentou fazer tudo. Então, na verdade, veja, o Aras não é alguém de fora do sistema. Inclusive, ele já pode ser considerado como uma concessão do Bolsonaro para acomodar, assim, escolher uma figura que seja até querida por figuras que se mostraram seus opositores, né? Enquanto que a Lindora Araújo, ela sim, talvez fosse um nome mais próximo aí ao presidente e à sua família. Isso pelo que se diz também, não sei de fato se comprova, mas eu estou trazendo aqui até para que o Serrão talvez esclareça se essa informação procede ou não. Quer falar, Serrão, sobre essa informação? Por enquanto, isso tudo é grande especulação. Todo mundo fala isso. Em Brasília, a fofoca domina o cenário. Então, a gente tem que esperar para o tempo para a gente ter certeza do que é realmente fato ou fake. Muito bem. Agora, a sua vez, Constantino, eu quero te ouvir um pouco, porque a Bruna fala dessa questão da concessão, né? Mas, por exemplo, o Cássio Nunes Marques também foi uma concessão, né? São postos chaves de combate à corrupção que o governo Bolsonaro vem concedendo. Como é que você enxerga isso? Então, eu enxergo com maus olhos e como uma necessidade de sobrevivência, né? Num país cujo Congresso é dominado pelo centrão fisiológico e por muita gente com o rabo preso, né? Então, assim, existe uma pressão muito grande. A Lava Jato, nós temos que contextualizar e reconhecer o seguinte: procurador tem muito poder, né? E há muitas denúncias e lançou mão muito ali da questão da delação premiada, que foi até mesmo sancionada pela Dilma, né, a lei, e foi fundamental para a Lava Jato. Absorveram muitas lições da Operação Mãos Limpas da Itália e jogaram, portanto, com muitas
manchetes sensacionalistas, porque eles precisavam do apoio da opinião pública. Então, tudo isso foi uma estratégia. Agora, muitas vezes você vai para cima, né? O caso da Lava Jato é mais evidente, porque ele atraiu os holofotes todos da nação e pegou esses tubarões aí, esses caciques políticos, até ex-presidente, né? Que todo mundo sabe que é corrupto mesmo, e todo mundo aplaudiu, e foi um marco da história brasileira, né? Louvável. Agora, isso não quer dizer que procuradores, em geral, não se excedam ou não partam para cima e, às vezes, destrói vida e depois, não encontrou nada muito material. Então, esse tipo de coisa acontece, né? Então, é preciso tomar algum cuidado. Agora, de novo, o Augusto Aras falou, inclusive, começou a dar sinais de que ia para cima da Lava Jato em algumas lives ali que ele fazia até mesmo com gente muito suspeita, né? Então, óbvio que isso não pegou bem, óbvio que isso acende uma luz amarela, né? E houve esse racha aí dos seguidores do Moro no governo, que saíram junto com o ex-ministro, né? E aqueles bolsonaristas que continuaram acreditando que o presidente faz o possível dentro das suas limitações, né? E ainda tem a questão da família, do filho e tudo mais. Outro aspecto que a gente passou batido é essa questão da lista tríplice, né? Porque tradicionalmente havia uma escolha, e isso também é um bom debate, né? Porque a gente sabe que a lista tríplice ela tenta blindar dessa invasão política que a Bruna e o Serrão já apontaram, né? Que é um pouco contrassenso para um órgão independente. Por outro lado, ela gera o quê? O risco do corporativismo, né? O risco da patota que cria ali um certo cordão de isolamento, né? E acaba beneficiando um ao outro ali dentro desse grupo, né? Então, de novo, tem prós e contras em ambos os modelos. É difícil você bater o martelo aqui do que é o ideal, né? Eu já ouvi críticas e elogios embasados para ambos os lados. Então, de novo, não tem perfeição quando o assunto é política. Talvez essa seja a principal lição. E daí a importância que os pais fundadores entendiam tão bem aqui nos Estados Unidos, né, de criar o mecanismo de freios e contrapesos. Facções que brigavam com facções para diluir o poder. O maior receio dos pais fundadores era a concentração de poder. É por isso que muita gente está exatamente assustada em ver esse poder supremo, né, sem freios, sem encontrar limites, restrições, né, avançando demais fora das 4 linhas da Constituição, sem ninguém para dizer chega. Serrão, em seguida a Bruna, para a gente fechar. Muito bem. Inegavelmente, a Lava Jato ela cometeu 2 pecados. Ela não funcionou bem na apuração de crimes financeiros e de crimes societários. São complexos, claro, são difíceis de serem apurados, mas falhou feio a Lava Jato. Os procuradores deixaram muito a desejar nesse quesito gravíssimo. Também não fizeram nada sobre denúncias que houve na área da Eletrobras. Ficaram só restritos à Petrobras, quando na Eletrobras aconteceu a mesma modelagem do Petrolão. Só que ninguém quis apurar o Eletrolão. E fica tudo por aí. Então, são essas omissões que deixam a gente muito preocupado em relação ao papel do Ministério Público, porque ele deveria ter uma capacidade maior de atuação e ter, sim, de combater aquilo que efetivamente estava ali na cara, que era crime para ser verificado. Cadê? Qual foi o banqueiro? Qual foi o grande operador do sistema financeiro incomodado na Lava Jato? Pegaram doleiros. Espera aí, doleiros são da periferia do esquema, não são a ponta que comanda esse negócio. Então, o que temos hoje? Bilhões roubados do Brasil, que já voltaram em investimentos camuflados, tudo lavadinho direitinho, e muito dessa grana vai voltar também na eleição para comprar votos no ano que vem. Viva o Brasil! Bruna, para a gente fechar, por favor. Justamente pelo que o Serrão acaba de falar, né, que é uma pena você ver aí esse movimento que existe, sim, para dizer, não continua aqui, deixa para lá, né? Claro, a própria Lava Jato, eu acho que ela ficou incompleta, né? O Serrão mesmo, ele indicou algumas coisas que não foram feitas e deveriam ter sido feitas. Então, é uma pena que a operação tenha sido interrompida. Ainda assim, ela teve um ganho simbólico, né? A população brasileira pôde ver algumas figuras muito poderosas indo para a cadeia, né? Se
simbolicamente isso foi importante. E isso está, sim, também, isso é uma das razões pelas quais hoje qualquer pessoa vê aí Renan Calheiros e faz críticas, tece críticas diretamente. Antigamente a gente estava naquele Brasil do... você sabe com o que você está falando? As pessoas se sentiam intimidadas por figuras assim. Hoje não, a gente está aqui, chama ele de cangaceiro, e a gente vai ter aí uma série de pessoas aplaudindo, porque as pessoas, no mínimo, se sentem minimamente compensadas e justiçadas, podendo, pelo menos, dizer o que são essas pessoas que tanto nos prejudicam. Agora, o que o Constantino falou sobre não haver perfeição, eu acho que esse é o grande mérito do governo Bolsonaro, né? E ainda que ele tenha, escancara isso, que a perfeição é impossível em política. E o fato de haver um certo conflito ou se escancarar quando um poder tenta ir para cima do outro, esse fato de estar tudo às claras, isso, para mim, é o maior mérito do governo Bolsonaro. Isso se deve ao fato de o presidente, de fato, ser um lobo solitário, que ele não pertencia ao status quo. Então, inevitavelmente, ao ele chegar ao posto máximo, haveria essa turbulência. Uma turbulência boa, porque ela é pedagógica, né? Muitas pessoas são críticos à turbulência, mas eu acho que tem um quê de pedagógico, e nesse sentido eu acho ela interessante para o avanço, né? Ou para, pelo menos, a gente entender todas as chagas da nossa democracia para ver se a gente consegue colocar ela no lugar, tá? Então, nesse sentido, até o fato de o Aras não ser o cara perfeito para a base bolsonarista, até o Cássio Nunes não ser o cara perfeito, tudo isso expõe quais são todas as mazelas da República e nos torna mais alertas para aí tentar defender uma democracia que a gente ainda quer ver ser efetivada no Brasil.